nós encaramos, encontramos uma forma, uma ótica, uma janela para olhar o mundo, para olhar o mundo global. E há muitas formas de compreender, estudar e aprofundar a globalização a partir dos estudos globais. Nós este ano optámos pela via dos seus protagonistas, dos seus construtores, dos protagonistas que lideraram processos que permitem compreender o mundo hoje. Olhar através dos protagonistas é uma forma também relevante de perceber como o mundo foi construído, aqueles que foram os seus autores, os seus mentores. Qué gusto poder estar aquí en un sitio retirado para reflexionar, para pensar. Y cuando digo retirado, quiero decir retirado del ruido de la gran ciudad y situarnos en espacios que nos permiten una reflexión mayor y sobre todo cuando hablamos de globalización, no hablar de un mundo repetitivo en el que el mundo urbano se va haciendo cada vez más extenso, sino que el pensamiento se va llevando por otros lugares y otros espacios que a veces permanecen olvidados. É mesmo espaço, eu até diria, de emoções, porque os alunos encontram e os professores encontram os alunos que normalmente só vêm atrás do ecrã e cria-se aqui uma relação que é única. Eu diria que a partir dos fóruns internacionais de estudos globais nós criamos verdadeiras relações, que é aquilo para que chama a atenção Bauman, no perigo da modernidade líquida, da pós-modernidade, é o perigo do desfazer destes elos que ligam os seres humanos. Foi um grande evento, foi um momento muito bonito em que agregamos forças finais e pessoais. Foi sobretudo a expressão de um querer conjunto, de um sonhar em conjunto e que não acaba aqui. Foi quase que um prelúdio daquilo que queremos e que desejamos e que o FIEG possa, nas próximas edições, manter esta vitória e até aumentar, mas sobretudo aquilo que ele foi para a comunidade aqui local. Bom, este é um evento que é extraordinário para o nosso território, não só para o nosso concelho. Trazer a Academia, IMPES, a Universidade Aberta, os seus parceiros, as universidades do nosso país, por essa Europa fora, Espanha, França, presentes num fórum internacional e falar de figuras construtoras da globalização é de facto desafiante, é mobilizador, é inspirador. Para nós também, município, podermos ter esta parceria com a Academia, com a Universidade Aberta, que vai ser fortalecida para além deste fórum também com a criação de um polo de cultura e ciência no nosso concelho, na nossa região, que na verdade é para a região e que vai ter também uma cátedra ligada a uma figura do nosso concelho, do nosso país, o mestre José Rodrigues. On traverse un moment très particulier dans lequel les nations sont revenues au premier plan, dans lequel beaucoup d'acteurs essayent de rompre les relations internationales, de détruire les fondements du droit international, de casser la globalisation. C'est pour ça que c'est très important un colloque comme le nôtre, parce qu'on s'est rendu compte que la globalisation, ce n'est pas seulement une question économique, une question financière, c'est aussi une question sociale, une question culturelle et une question humaine. C'est une manière d'essayer de rapprocher les peuples et de permettre aux plus modestes, aux plus fragiles, d'accéder à toute la grandeur et à toute la beauté du monde. Estamos aqui presentes no 4º Fórum de Estudos Globais, Fórum Internacional em Estudos Globais, dedicado a figuras que contribuíram para a globalização. Ele está a ocorrer em Alfândega da Fé e, por isso, é um momento importante de reflexão, de troca, de partilha, onde estamos todos reunidos para conseguirmos pensar, porque por vezes no nosso dia-a-dia não há tempo para pensar e estes eventos são muito importantes para esta troca entre investigadores, docentes e estudantes sobre esta temática importante. O que é interessante para mim, como professor em comunicação, é entender justamente o papel das mídias e da tecnologia em tudo isso. Que seja em figuras mais históricas, a gente vê realmente a partir do jornal, das mídias, do rádio, da televisão, como essas figuras se tornaram conhecidas, como as ideias que elas compartilhavam se tornaram também compartilhadas em outras línguas, em outros países. A globalização é um fenómeno tão presente e falar das figuras construtoras da globalização é muito, muito relevante para conhecer os pensadores que estiveram e têm estado a liderar
este processo ou que estiveram na origem desse processo, tanto na perspectiva dos dominadores, como também na perspectiva dos dominados. Il me semble que l'intérêt du colloque, c'est de montrer toutes les dimensions justement de la globalisation. Nous travaillons sur le numérique et l'Internet, le métavers, le blockchain, etc. Donc d'une certaine manière, de façon intrinsèque, il y a une forme de globalisation et de mondialisation qui paraît presque évidente. Et le fait ici de l'interroger sur d'autres aspects, d'autres sujets, d'autres thématiques me paraît très important. A Universidade Aberta tem compromisso duradouro com o território. A Alfândega da Fé é sítio belíssimo, uma parte de Portugal que, pelo facto de estar longe, ou não assim tão longe, mas separado socialmente, politicamente do litoral, se pode pensar que está longe também da ciência, da produção de ciência e de cultura, e não é verdade. É bom nós olharmos para o passado, as nossas raízes, as linhagens, termos esta capacidade de perceber que nós vamos buscar ao passado a sabedoria para o futuro. Nós somos seres de história, com história, e temos que partir das nossas raízes, não é? Somos seres enraizados e a partir daí estamos em melhores condições para projetar o futuro. Eu acho que haja muitas maneiras de pensar a globalização. Pode-se pegar num fio e chegar a uma conclusão, pegar num outro fio e chegar a uma conclusão completamente diferente. Acho que uma das maneiras que talvez possa caracterizar a nossa própria abordagem seja também aquela de pensar precisamente em figuras, não simplesmente do ponto de vista biográfico, mas em figuras que tornaram no seu tempo histórico o mundo em que elas viviam efetivamente global ou potencialmente aberto a formas de globalizações diferentes. Je crois que c'est très important de se replonger dans le passé pour mieux comprendre le futur. Et à travers ces figures de la mondialisation, on arrive à comprendre ce qui s'est passé précédemment et à envisager ce qui pourrait se produire. En tout cas, nous, on a étudié la figure d'Amelia Earhart et ça a fait un écho tout particulier au vol spatial avec les femmes et avec Katy Perry. Et comment, en fait, quand on commence à mettre en perspective, on arrive à mieux comprendre le monde. C'était vraiment une très bonne idée de pouvoir concentrer un tas de chercheurs aujourd'hui pour pouvoir présenter ces figures. Et je pense qu'elles sont nécessaires pour pouvoir appréhender les enjeux du futur. De alguma forma estimula, enriquece, há uma partilha. Nós estamos numa universidade à distância, este encontro presencial é muitíssimo importante. É também importante porque, por exemplo, o programa deste ano foca-se muito em personagens, em homens e mulheres que marcaram a história e que fizeram com que a globalização que nós hoje vivemos e procuramos compreender seja o que é. Estes momentos tornam as pessoas mais próximas, de modo tal que depois os momentos online serão mais ricos, sobretudo em termos de fóruns, em termos de complementariedade entre as pessoas. Precisamos unir, no fundo, o pensamento e a emoção. Os momentos presenciais fazem prevalecer este lado da emoção,